Olá! Começa agora o seu diálogo semanal com os senadores e com tudo o que se faz aqui no Senado Federal. Hoje tem assunto de Estado com a bancada de Santa Catarina e você vai ver mais. A situação da educação pública em São Paulo, os profissionais de saúde da família. E no Passeata Eletrônica você confere as questões que mais mobilizam os seguidores da senadora Marta Suplicy. O Alô Senado está no ar. A gente começa com a mensagem da Cláudia Mara Pereira, da cidade de Barbacena, em Minas Gerais. A Cláudia está preocupada com os profissionais de saúde da família, agentes de saúde, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, entre outros. Segundo a Cláudia, esses profissionais passam por processos seletivos, mas não são considerados funcionários efetivos. Ela afirma que essa classe de trabalhadores está abandonada e que o salário não tem data certa para ser pago. A Cláudia quer saber dos senadores se essa situação é aceita pela Constituição e pergunta que providências devem ser tomadas para resolver o problema. Cláudia, o Alô Senado levou a sua mensagem à senadora Ana Rita. Olha, Cláudia, quero primeiro agradecer a pergunta que você nos faz aqui no Senado. Dizer que, com certeza, a Constituição assegura que todos os trabalhadores, independente de ser da área da saúde, precisam ter os seus direitos respeitados e assegurados. É isso que a Constituição prevê. Se os profissionais da saúde da família não são concursados, são profissionais contratados, se os salários não são pagos em dia, eu sugiro que os profissionais realmente se organizem, procurem os seus órgãos de classe, procurem os sindicatos, que são as entidades que representam os trabalhadores, levem as demandas para as suas categorias profissionais, para os seus órgãos de classe, para que esse debate seja feito e faça os devidos encaminhamentos de acordo com a orientação dos próprios sindicatos. Enquanto parlamentar, eu não posso fazer nenhuma iniciativa no sentido de melhorar salário, por exemplo, mas deve ser fruto de uma organização dos trabalhadores para que se cobre dos governos, no caso do governo federal, melhorias para os profissionais que trabalham com a saúde da família. Meu nome é Alessandra, eu sou de São Paulo e eu gostaria de dirigir minha pergunta aos senadores que são responsáveis pelo estado de São Paulo. E a minha pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber dos senhores se não poderia haver um maior empenho pela educação do estado de São Paulo, porque afinal de contas, não só em São Paulo como no resto do país, a educação é sucateada. O governo de São Paulo não vem dado muita atenção, então eu creio que seja já um assunto do Senado. Alessandra, eu acho que você tem razão em parte. Mas a educação em São Paulo ainda precisa melhorar muito, não é? Mas ela é muito melhor do que no resto do país e na média do país, né? O governo de São Paulo tem, ao longo do tempo, trabalhado bastante para melhorar a educação. Nós instituímos um bom sistema de avaliação das escolas para que a gente saiba qual é o resultado do trabalho das escolas, dos professores, etc. Nós temos mudanças no currículo dos alunos, aquilo que é ensinado nas escolas. Até o governo Serra, os professores podiam ensinar, por exemplo, história do Brasil ou história do Butão ou da Somália, pouco importava, porque não tinha um roteiro para ensinar. Nós temos uma carreira de professor, onde se evolui pelo mérito, permitindo que no final da carreira um professor que passa todas as etapas com êxito possa multiplicar o seu salário inicial por 3, 4 vezes. Nós temos uma rede de ensino técnico muito boa, mas evidentemente nós precisamos melhorar muito ainda para termos uma educação à altura daquilo que o brasileiro merece. Quais são os assuntos mais discutidos nas redes sociais da senadora Marta Suplicy? É isso que você vai ver agora. Olha, eu tenho duas redes que bombam muito, que é a Twitter, mas mais do que tudo é o Facebook, né? O que mais falam é sobre a eleição municipal, chega a ser 80% que está esquentando o tema e esse é o mais forte, né? Depois, nos 20% restantes, é a questão LGBT, porque os contrários são muito organizados, então, invadem o meu Facebook direto, e o meu Twitter e toda a minha rede social.
E aí tem também, tem uma parte que me agrada muito, que é quando eles dão toques assim, fale sobre o que está acontecendo no metrô nesse momento, estamos aqui dentro, quando teve o acidente, se pronuncie sobre o caos no metrô, e isso é importante para o parlamentar, saber que está sendo ouvido, seguido, ter as sugestões de pauta do que acham que seja interessante o Senado poder falar. Então é muito importante. O programa Assunto de Estado de Julho recebeu a bancada de Santa Catarina para falar sobre infraestrutura e sustentabilidade. E o Alô Senado, como você já sabe, dá sequência ao assunto de Estado, levando aos senadores algumas das perguntas que não puderam ser respondidas ao vivo durante o programa. A primeira mensagem vem da cidade catarinense de Blumenau. O José Abel do Nascimento quer saber dos senadores o que está sendo feito para viabilizar a duplicação da BR-470, que liga o oeste do estado ao litoral. Na opinião do José, a duplicação dessa rodovia é fundamental para fortalecer a economia do estado e para diminuir a mortalidade no trânsito. A resposta fica por conta do senador Paulo Bauer. José, nós sabemos que a 470 é fundamental para o desenvolvimento de Santa Catarina. Por isso, o pedido de duplicação já é de muitos anos e as promessas também. Finalmente, agora depois que nós vimos esses problemas de ordem ética, essas denúncias de irregularidades no Ministério dos Transportes serem superadas e também no DENIT, nós vimos a Presidente da República ir a Santa Catarina e prometer finalmente que esta rodovia vai ser objeto das atenções e da prioridade do governo federal. E parece-me que ainda este ano o governo federal vai lançar o edital de concorrência pública. Se isso acontece neste ano, a probabilidade é de que as obras comecem no início do próximo ano e levem o tempo que precisa levar, porque a gente não pode estimar a conclusão da obra. O que nós queremos é que ela seja bem feita e que não hajam paralisações, a exemplo do que aconteceu na duplicação da BR-101, que se arrasta por mais de 7, 8 anos e que não fica concluída por falta de decisão e de prioridades do governo federal. Mas a 470 será objeto de nossa fiscalização constante e permanente para que não sofra nenhum atraso. Como os parlamentares podem ajudar a Universidade do Estado de Santa Catarina? A UDESC, como é chamada, vai receber menos dinheiro por causa da Resolução 72, que fixou uma alíquota única para o imposto estadual, o ICMS, causando perda de receita para Santa Catarina. A questão é tão preocupante que essa pergunta foi enviada ao Assunto de Estado por 3 cidadãos, o Stefano Lorenzetti e o José Luiz Fernandes, de Balneário Camboriú, e o Tiago César Augusto, de Florianópolis. Com a palavra, o senador Cacildo Maldaner. O Stefano, Zé Luiz e o Tiago, os 3 cidadãos, talvez universitários, e eu sei, comungo com a pergunta, comungo com eles, da importância que tem a nossa universidade estadual e dos prejuízos, dos problemas que nós estamos enfrentando, principalmente a partir de janeiro, com a Resolução 72. Desce a arrecadação catarinense. Nós estamos tentando e há promessa de compensações. Então nós não podemos ficar de braços cruzados. Então estamos em conjunto, nós no Senado, nós na Câmara dos Deputados, o Fórum Parlamentar Catarinense, já tem avanços do BNDES de compensar com 3 bilhões em logística, em infraestrutura e assim por diante do Estado catarinense. Os projetos estão sendo desenvolvidos. Eu tenho definido uma tese também junto ao Fórum, já levei ao Ministério das Minas e Energia, de nós criarmos uma refinaria de petróleo em Santa Catarina. Por quê? Porque inclusive a UDESC já criou curso de engenharia, formando engenheiros de petróleo na extensão em Balneário Camboriú. Então são questões que nós estamos colocando para ajudar não a Santa Catarina e também entraria, sem dúvida alguma, a nossa UDESC.
A gente encerra a repescagem do assunto de Estado com a mensagem do Orides Varela, da cidade catarinense de Itaiópolis. Ele pergunta como está a situação da rodovia que vai ligar o Planalto Norte e o Alto Vale de Santa Catarina. De acordo com o Orides, o Planalto Norte vem sendo esquecido ao longo dos anos e essa rodovia é muito importante para o desenvolvimento dessa região. Quem responde é o senador Luiz Henrique. Você que se mora no Planalto Norte sabe que eu já pavimentei o trecho rodoviário até Moema, né? E que essa rodovia só não prosseguiu ligando a Doutor Pedrinho porque tem um problema, ela passa na reserva dos índios. E esse foi o grande problema, o grande entrave, a grande dificuldade, eu creio que ainda não resolvida, que impediu essa ligação tão importante. E o Alô Senado de hoje fica por aqui, mas não se esqueça, você pode rever esse e outros programas e também baixá-los no seu computador, na página da TV Senado, www.senado.gov.br/TV. Nessa página você também pode deixar para a gente a sua mensagem escrita. Se preferir enviar um arquivo de vídeo com a sua pergunta, o endereço é www.senado.gov.br/alôsenado. E por telefone, você já sabe, é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!